Bom, nesse vídeo aqui eu vou chegar no processo de Wiener de uma maneira que é mais alinhada com as ideias que eu delinei lá quando eu estava falando de equações de Langevin, equações de Ou seja, imagina que eu tenha uma partícula que está sofrendo alguma influência aleatória que está ou jogando ela para a esquerda ou jogando ela para a direita. Isso aqui é basicamente o cenário de uma caminhada aleatória. Então eu vou começar com uma caminhada aleatória nos inteiros, mas com uma cara um pouquinho diferente. Ou seja, eu vou mudar qual é o tamanho dos passos, quais são os intervalos de tempo. A ideia é que se eu fizer os passos infinitesimais acontecendo em intervalos de tempo infinitesimais, eu vou passar a ter um processo que é contínuo no tempo, no espaço. O ponto é que você não pode fazer esse limite do jeito que você quiser. Você tem que fazer esse limite de maneira controlada, e a ideia toda do que vai estar por trás disso aqui é que eu quero ter o mesmo comportamento estatístico que eu teria no processo de Wiener, no final do dia. Qual vai ser esse comportamento estatístico? Vamos lembrar lá aquela prescrição do Wiener, a partir de uma condição inicial. Imagina que o meu estado t igual a zero é uma condição inicial, eu só estou olhando o estado no instante t. Então a prescrição é a seguinte. Vamos olhar aqui o valor esperado, o x de t. Essa é a primeira coisa que eu preciso prestar atenção. Então, como me dá o valor esperado? X de zero mais sigma vezes raiz de t, vezes o valor esperado do n, que é zero. Então, o valor esperado não pode mudar no tempo. Isso daqui, na verdade, só vai me indicar que você tem que fazer uma caminhada aleatória sem vieses, porque são os vieses que causam a modificação do valor esperado na minha caminhada aleatória nos inteiros. Mais interessante para a gente, do ponto de vista desse limite, vai ser o que está acontecendo com a variância. A variância, aqui, o x0 e o n são independentes, então dá a variância de x0, mais a variância desse segundo termo. Sigma vezes raiz de t são constantes. Eu puxo eles para fora, elevado ao quadrado, na minha variância. E aqui eu vou ter a variância de n, que é 1. Então eu tenho o seguinte, a variância x de t tem que ter uma derivada no tempo igual a sigma ao quadrado. Ou, né, partindo da origem, o que esses dois resultados me significam? O valor esperado do x tem que ser sempre zero, e a variância do x tem que ser sigma ao quadrado vezes t. Vamos deixar isso aqui guardado para quando depois eu precisar fazer o limite. Basicamente, eu vou ter que fazer o limite de maneira que isso daqui esteja realmente acontecendo com o meu processo. Então, aqui eu vou pensar uma caminhada, um conjunto de pontos igualmente espaçados, que é análogo à caminhada nos inteiros. E aqui na partícula, ela tem que fazer uma caminhada sem vieses, então ela tem que ter uma chance de um meio de um passo para a esquerda, um passo para a direita. Os passos vão ter tamanho Δx, os passos vão acontecer em intervalos de tempo Δt. Então, o que eu sei do que eu estudei lá atrás na caminhada dos inteiros é que o valor esperado do x vai ser zero, porque eu não tenho vieses. Isso aqui, lógico, partindo da mesma condição inicial, x de zero igual a zero. E a minha variância de x vai ser igual ao número de passos que eu tomei. Isso também saindo lá do que eu tinha estudado lá quando a gente estava mexendo com a caminhada nos inteiros. Agora, o número de passos, eu preciso escrever isso em termos de Δx, certo? Isso aqui é se os passos fossem iguais a 1. Se eu pegasse a minha variável, não x, mas x sobre Δx. Isso daí vai realmente me dar uma caminhada nos inteiros.
Então, eu tenho que a variância de x dividido por Δx ao quadrado igual a n, que é basicamente essa variância aqui. A variância de x é igual a n vezes Δx ao quadrado. Mas eu não quero descrever isso em termos do número de passos que eu tomei, eu quero descrever isso em termos do tempo. Como eu estou fazendo um passo a cada instante de tempo Δt, tempo vai ser n vezes Δt. Então, o número de passos vai ser t Δt. Então, a minha variância de x vai ser igual a t vezes Δx ao quadrado sobre Δt. Comparando com o que a gente tem no Wiener, eu chego na seguinte relação. É a relação que vai regrar como que eu tenho que fazer o meu limite. Uma outra forma de você pensar é que se eu tomar o limite de Δx e Δt indo para zero de uma determinada maneira, o limite dessa grandeza vai me dar qual é o sigma que vai estar descrevendo o processo de Wiener correspondente. Então aqui, tudo bem legal. Então a gente já sabe qual é o limite que eu precisaria tomar na minha caminhada aleatória nos inteiros para obter uma caminhada aleatória nos reais que tenha mais ou menos a cara do processo de Wiener. Uma pergunta importante agora é se esse processo que eu estou tirando daqui realmente é o mesmo processo que estava sendo descrito por aquela substância estacionária, que é basicamente se é o mesmo processo sendo descrito por essa equação aqui. Eu de fato teria isso daqui. E uma maneira que você pode fazer para escrever isso daqui é encontrar o que seria a equação mestra, ou seja, qual é a evolução no tempo dessa distribuição. Para isso aqui eu vou partir da minha equação mestra da caminhada nos inteiros, vou fazer o limite, no final do dia a gente vai chegar na equação diferencial parcial. Eu posso basicamente testar isso daqui, verificar se ele funciona. Se funcionar, aí está garantido, né, que a única solução daquela equação diferencial parcial vai ser isso daqui, então isso daqui tem que ser realmente a maneira de descrever a minha distribuição do processo. Então vamos lembrar o que eu tenho aqui. Eu tenho os seguintes estados. Aqui eu vou ter um estado nzinho vezes Δx, pode ir para um estado nzinho mais 1 vezes Δx, ou ir para nzinho menos 1 vezes Δx. Uma chance um meio nas duas direções. Então eu tenho que a minha probabilidade de x ser igual a n vezes Δx no instante de tempo m mais 1 vezes Δt, que para abreviar a notação eu vou denotar como Pn m mais 1, vai ser igual a metade da probabilidade de eu estar aqui, mais a metade da probabilidade de eu estar aqui. Então, P de x igual a n menos 1 em Δx, t igual a m vezes Δt, mais P de x igual a n mais 1 em Δx, t igual a m Δt, tudo isso daqui dividido por 2, que vai ser Pn menos 1m mais Pn mais 1m sobre 2. Ou seja, a gente tem isso daqui como sendo a equação mestra da minha caminhada aleatória nesse conjunto discreto. Eu vou agora subtrair Pnm nos dois lados. Pn m mais 1 menos Pn m. Isso daqui vai ser igual a uma coisa que eu posso organizar da seguinte maneira. De menos i menos Pn menos 1 m sobre 2. Agora, o próximo passo aqui eu vou dividir por ΔT dos dois lados. Só que vamos lembrar que a gente tem essa relação aqui no canto. Sigma ao quadrado igual a delta x ao quadrado sobre delta t.
chama aqui 1 sobre ΔT para sigma ao quadrado sobre ΔX ao quadrado. Então, aqui, ao invés de eu simplesmente multiplicar por 1 sobre ΔT, o lado da direita, eu vou multiplicar por sigma ao quadrado sobre ΔX ao quadrado. Eu vou reorganizar isso daqui mais um pouco. Sim, sigma ao quadrado sobre 2 vezes 1 sobre ΔX, 1 sobre ΔX, Pn mais 1m, menos Pnm, menos 1 sobre ΔX, Pnm menos Pnm menos 1m. Vai ficar claro daqui a pouco por que eu fiz essa manipulação toda aqui. Vamos olhar esse primeiro termo aqui. O que ele significa quando ΔT vai para zero? Ele é P de x igual a n vezes ΔX, P igual a m mais 1 vezes ΔT, menos P de x igual a n ΔX, P igual a m vezes ΔT, dividido por ΔT. Então, quando ΔT vai a zero, esse limite vira uma derivada. Isso aqui vira a derivada parcial do tempo, P de x igual a n ΔX, P igual a m ΔT, ou seja, vira a derivada parcial de Pnm. Vamos olhar agora esse termo, que ele é basicamente a mesma coisa. Bem parecido com o que está acontecendo aqui também. Esse termo aqui vai ser P de x igual a n mais 1 ΔX, P igual a m ΔT, menos P de x igual a n ΔX, P igual a m ΔT, sobre ΔX. E esse cara aqui é exatamente a mesma coisa, só que um ΔX mais para a esquerda, na posição. Então, isso daqui está indo para derivada na posição do P de n e m. Esse outro aqui, como ele está um ΔX para o lado, está indo na derivada no tempo, posição do P n-1 m. Então o que a gente tem até agora é o seguinte: derivada do tempo do P nm, sigma quadrado sobre 2, vezes 1 ΔX, derivada na posição de Pnm, menos derivada na posição de Pn-1m. Agora, a mesma coisa vai acontecer aqui. Eu tenho a derivada em x igual a n ΔX, aqui eu tenho a derivada em x igual a n-1 ΔX. Eu estou subtraindo os dois e dividindo por ΔX, isso vai me dar mais uma derivada. A gente tem del T Pnm é igual a 5 quadrado sobre 2, del 2, del x2 Pnm. Então agora a gente vai ter o seguinte. Eu tenho que agora traduzir esses P's para uma densidade de probabilidade. Né? Isso aqui ainda está pensando lá naquelas probabilidades do meu processo discretizado. As probabilidades estão indo para zero, né? Porque eu estou espalhando mais e mais e mais a probabilidade em mais estados, à medida que estou fazendo esse limite, mas eu ainda estou pensando em probabilidades aqui. Então, vamos pensar o que seria O de x e t. Que isso aqui é um problema principalmente no n, né? Na posição. O m é só uma fatia de tempo, ela não precisa ser normalizada. O x está varrendo o estado, então ele realmente precisa ser normalizado ali. Então, ρ de x t vezes 1 ΔX seria a integral, né? De x até x mais deltazinho x, digo, peraí, não é exatamente isso. A integral de x dx mais não é exatamente o mesmo ΔX. Algum ΔX. É uma distribuição x' d dx',
vai ser aproximadamente Δx vezes a probabilidade do x de t estar nesse intervalo entre x e x mais deltazinho x. Então, basicamente, você vai estar somando, né, esses casos. Por exemplo, se você pegar um intervalo, tem exatamente um único ponto em um determinado instante da discretização, o ρ e a probabilidade vão ser basicamente a mesma coisa, exceto um fator Δx. Então, isso daqui eu estou querendo argumentar que você pode simplesmente trocar esses p's por ρs, não pega absolutamente nada. Você vai ter, então, Δt de ρ, com a sigma ao quadrado sobre 2, Δ2, Δx2, de ρ. Essa daqui é a equação de Fokker-Planck para o processo de Wiener. Essa aqui é exatamente a equação que faria o papel da equação mestra, se você para para pensar. O que você tem do lado direito? Você tem do lado direito uma coisa que, se dada a distribuição, agora você consegue calcular. Você consegue olhar a segunda derivada da minha densidade de probabilidade, e isso vai te dar para onde essa densidade de probabilidade está indo, que é o que está no lado esquerdo. Você consegue determinar os estados futuros a partir disso daqui. Alguns detalhes interessantes é que isso daqui é também uma equação de difusão. Quando você fala que é uma equação de Fokker-Planck, aí já está subentendido, né, que você está estudando ela como uma evolução de uma distribuição de probabilidade num processo estocástico. Agora, se esse ρ for a concentração de alguma coisa que você está colocando em um líquido, por exemplo, isso é exatamente a equação que se eu misturar um líquido novo dentro, ele obedece quando ele está espalhando. E faz sentido se você lembrar a interpretação física lá do movimento browniano lá atrás. Porque como é que, quando você coloca, né, eu tenho um copinho com líquido, eu coloco um líquido novo, como é que ele se espalha? Ele se espalha com cada uma das partículas interagindo com as outras partículas do líquido. Do ponto de vista clássico, isso aí seria exatamente você estar batendo uma partícula na outra. Ou seja, você tem exatamente o mesmo cenário que levou a gente a falar daquela equação de Langevin, que leva ao processo de Wiener. Você leva exatamente nesse mesmo lugar. Eu não vou aqui entrar nos pormenores de como você chega na solução disso daqui, mas uma solução fundamental dessa equação é essa daqui. E para t maior que zero. E essa daqui ela resolve exatamente aquela condição inicial x de zero igual a zero. Se você começar na origem, no instante de tempo, zero, essa vai ser a sua distribuição no tempo t. Você pode verificar jogando essa equação, que isso aqui realmente funciona. E isso daqui ser uma solução fundamental implica que aquela minha descrição lá do começo está correta. Isso aqui também é para t maior que zero. É basicamente como se você tivesse. Você está começando no x0. É como se você estivesse olhando, ao invés de x, a sua variável, você está olhando y igual a x menos x0 como sendo a sua variável. Daí você tem um outro processo de Wiener, que esse sim está começando na origem, você vê que as distribuições são exatamente a mesma. Então, aquele processo que eu estava escrevendo lá em termos só da minha distribuição continuada, aquele processo que eu estava descrevendo em termos daquela minha equação de Langevin, eles são a mesma coisa. Os dois são o processo de Wiener. Vou mostrar agora mais ou menos como é que é a cara isso daqui e vai ficar bastante claro essa conexão com difusão quando a gente olhar o videozinho da evolução do tempo da minha distribuição. Realmente, parece realmente altamente concentrado no centro e vai espalhando. Você vai meio que equalizando, ele para e para de espalhar. Tá, aqui a gente tem a evolução da distribuição do processo de Wiener à medida que o tempo vai passando. Você vê que você começa bem concentrado na origem,
você rapidamente abre a distribuição, daí vai ficando cada vez mais calminho, vai espalhando mais devagar. Esse é exatamente o mesmo padrão que você tem em difusão. Se você estivesse olhando uma curva de concentração, você coloca a gota no começo, ela espalha rapidamente para o redor dela, ela começa a espalhar um pouquinho mais devagar.